Fala galera, conforme no vídeo anterior que a gente falou, né, que Kotlin é uma linguagem orientada a objetos, vamos continuar falando sobre isso um pouquinho, né? E como a gente espera, a gente consegue trabalhar com herança também dentro do Kotlin. Vocês devem lembrar que no Java existe a superclass, né, que é a object. Dentro do Kotlin, ela é a N. Vamos declarar aqui uma classe chamada pet, que estende, né, de N. Se a gente entrar aqui, né, vocês podem ver que ela é uma classe normal, né, que tem alguns operadores, etc. Nada diferente do Java, né? Então a gente consegue trabalhar com herança dentro do Kotlin. Como fazer isso? Bom, já dei uma dica aqui, né? Como que é a sintaxe, né? 2 pontos, chama a classe que você quer estender e chama o construtor dela que para default ou algum específico que você quer chamar. Por exemplo, aqui vamos criar uma classe dog, né, que extends, né, de pet. Não existe, vamos chamar o próprio construtor padrão aqui no caso. Vamos abrir e ele está retornando um erro ali. Por quê? Ele está falando que a classe pet é do tipo final, então ele não pode estender dela. Mais uma dica aqui. Por default, né, toda a classe ela é final. Se você quiser falar liberar ela para ser estendida por outras classes, você tem que dizer para essa classe que ela é open, né, que ela está aberta para ter herança, por exemplo. Bom, e dessa forma a gente consegue trabalhando, né, com herança dentro do Kotlin. E se eu estivesse passando valores aqui, né, pelo construtor, né, digamos que aqui tenha um pet, ele sempre tem um nome, por exemplo, né? Como que eu referencio isso? Basta passar, né, referenciando o cara. Então, por exemplo, aqui o dog ele está recebendo um name, que é do tipo string, só passar ele aqui por referência. Só isso, nada demais. Bom, a gente consegue também, né, sobrescrever member functions dentro de uma classe, né? Então, digamos que a gente tem aqui um cara que se chama validate, né? Que por enquanto não faz nada, né? Só tem um corpo aqui, por dizendo. Eu posso, né, dar um override aqui no validate. Mas opa, ele não está aparecendo aqui para mim quando eu tento dar um override nesse cara, né? Override fun, aqui, override fun, validate. O que ele está falando aqui? Que minha função validate da classe pet, da classe que eu estou herdando, é final e não pode ser sobrescrita, né? Assim como a classe que por default ela é final, as member functions também é final. Então eu também tenho que dizer que essa função também está liberada para ser sobrescrita. E aí sim eu posso chamar aqui o override dela. E para a gente fechar essa parte aqui de herança, vale destacar também que a gente consegue herdar também com nossas data classes, né, que a gente tinha visto anteriormente. Então, digamos que eu tenho aqui um super dog, né, eu consigo herdar do dog. Só que, claro, eu tenho que falar, né, que minha classe dog é open. Outro conceito que o Kotlin nos traz é a questão de classes abstratas, né? Vou criar um novo arquivo aqui para exemplificar.
Então, para a gente criar uma classe abstrata, né, a gente basta adicionar abstracts na frente do class, né? Bem parecido como o Java. Então, por exemplo, se a gente tem uma classe polígono aqui, a gente consegue, por exemplo, criar uma classe rectângulo que estende de polígono, por exemplo, né? E note que quando a gente coloca a palavra-chave abstrata, a gente não precisa dizer, né, que, sei lá, open, neste caso, porque de fato eu quero, né, estender essa classe de algum lugar. Sendo até que se a gente tentar, por exemplo, instanciar aqui um polígono, né, ele não vai deixar. Por quê? Porque eu não posso criar uma instância de uma classe abstrata, né? Beleza? A questão das funções também. A gente também cria com abstract. Então, por exemplo, eu posso criar, né, uma função aqui chamada draw, que vai obrigar, né, a minha classe retângulo, né, implementar esses membros, né, já com override e tudo mais. E aí sim eu posso, né, instanciar, né, meu objeto de fato, né, que é o retângulo, né. E aí no retângulo eu tenho o draw, por exemplo. Vou apagar isso aqui só para não dar erro caso a gente execute. Além de dar override em member functions, a gente consegue dar override também em propriedades. Então, por exemplo, se eu tiver um val aqui, vertex out, por exemplo, que é um int inicializado com 0, eu posso dar um override nesse cara. Recebendo 4. Mas o caso aqui que ele está falando, vertex count em polygon, afinal não pode ser overwritten, né? Então, ou eu posso ele colocar como open e poder sobrescrever esse cara. Outro conceito bastante importante utilizado na orientação a objetos é a parte de interfaces, né? Então, no caso, para criar uma interface bem simples, basta a gente ter o nome interface, né, no caso, e dizer, né, qual que é o nosso contrato. Então, por exemplo, aqui teria um foo, por exemplo, né? E quando eu tivesse uma class C que possui a interface A, né, eu posso implementar, né, esse nosso contrato dentro da interface. Uma das coisas legais aqui da interface é que a gente pode já ter functions já com conteúdo, né? Já com body feito, não apenas o contrato dela, né? No Java atual, nas últimas versões já tem essa disponibilidade também, mas é algo muito interessante. Então, por exemplo, eu posso ter um full bar aqui que ele já tem, né, por exemplo, um corpo de execução default, por exemplo. Então, println bar aqui no caso, né? Aqui eu só vou copiar, né, para exemplificar aqui. Full. A
gente consegue chamar essas funções. Vamos executar só para ver como que fica. Não, print full, print bar, né? Então tá chamando tanto o nosso método que a gente assinou, né, do nosso contrato, né, que não tem um corpo definido na interface, como também já com o cara default nosso. Além de functions, na interface no Kotlin a gente também pode definir propriedades para ele. Então, por exemplo, eu posso ter uma própria aqui, int, que ela meio que se assemelha a uma propriedade lá abstrata, que dentro da nossa classe aqui está implementando aquela interface A. Ele vai obrigar a gente, por exemplo, a implementar, né, aquelas propriedades abstratas, né? No caso aqui ele vai mandar a gente implementar o get, né, do prop, né? Mas a gente também pode definir, né, uma prop with implementation. Né? Digamos aqui que esse cara seja uma string, por exemplo, e a gente mesmo fazer o nosso get. Esse cara aqui retorna nosso valor. Então, ó, a gente consegue, por exemplo, tanto instanciar o nosso próprio, né, que foi o cara que a gente acabou implementando por causa do contrato, né, da interface, quanto o próprio with implementation, que já é com a implementação default da interface. Bom, e caso a gente tenha, por exemplo, uma interface B, por exemplo, que a gente tenha um full e também um bar, a mesma assinatura que o outro, que a outra que é a nossa outra interface, né? Bar B, C, B. Beleza? E daí no caso a gente tem aqui uma classe D que implementa tanto A quanto B, né? Exemplificando aqui. Então a gente vai implementar ambos os membros, né? Tanto o override do full quanto o override do bar, né? Eu vou pedir também da própria, né? E no caso eu quero chamar o super, né? Porque a gente tem a opção também lá nas classes abstratas de chamar o super, né? E no caso aqui eu não sei da onde eu vou chamar o super de quem, porque eu tenho tanto A quanto B aqui implementando as mesmas interfaces, né? Nesse caso aqui ele só vai ser chamado o full do B, porque o único que está implementando, né, um corpo padrão, né, um body padrão para minha interface é a interface B. Mas e no caso do bar que eu tenho dois caras? Né? Ó, até a própria ideia já me mostra dois exemplos. Em qual desses eu estou chamando? Ele até me dá um erro aqui, porque tipo, ele está falando que tem muitos supertipos, né, disponíveis aqui, e eu não sei qual chamar. Para resolver isso, a gente pode chamar a própria interface entre os sinais de menor e maior aqui. Então aqui eu estou dizendo, ó, classe, chama o super da interface A para mim. Vamos dar uma olhada.
val D, recebe D, d.full, ponto bar. Só comentar aqui para não atrapalhar. Tá lá. O bar, né? Opa, ele pintou 2 vezes bar. Aqui é full. Full, bar, full. Vamos rodar de novo. Agora sim. Então o full ele chamou do B, né? Porque a interface B estava implementando o full, né? Mas o bar, que tinha 2 opções pra gente, ele imprimiu o do A, porque eu explicitei aqui, no caso. E para fechar essa brincadeira aqui, vamos falar só um pouquinho, dar uma pitada aqui de generics. Que não tem muita diferença assim do que a gente já viu lá no Java, né? A gente pode, né, definir aqui, por exemplo, uma class box, que ele tem um tipo genérico T, né? E que existe um value T que recebe T. Então eu posso, por exemplo, value, var value, recebe o próprio valor T aqui. Então agora a gente consegue, né, tipar de qualquer forma. Então, por exemplo, box int recebe um box de int com value 1, por exemplo. Posso um box string recebe um box string que o value é value, por exemplo. Então a gente consegue trabalhar com generics facilmente no Kotlin, assim como no Java, no C Sharp, etc. O legal aqui também é que ele consegue inferir o tipo também. Então, por exemplo, box int recebe box de 1. Então eu não preciso explicitamente falar que esse cara é um inteiro. A partir do parâmetro T aqui, ele já identificou que esse cara aqui ele é um inteiro, então eu vou tipar ele como um inteiro. Bom, e para recapitular o que a gente acabou de ver, né, sobre herança, interface, generics, né, a gente viu que por default, né, as classes são finais em Kotlin, né, então você precisa anotar a tua classe, né, com keyword open, né, para falar para o Kotlin, olha, eu estou deixando que essa classe seja herdada de alguma outra, por exemplo, né? A gente viu ali também que classes abstratas são bem parecidas com interfaces, né? A gente pode criar, né, além da assinatura, né, métodos defaults, etc. Mas qual que é a diferença entre os dois, né? Basicamente é que classes abstratas mantêm estado, então você consegue trabalhar stateful com classes abstratas, o que não é verdade com interfaces. Interfaces é mais utilizado para contratos mesmo. E também a gente viu, né, que o Kotlin, né, tem suporte, né, para generic types, né, e para essas functions genéricas também. A gente vai ver um pouquinho mais a fundo isso na parte avançada do curso, né. E é isso aí, galera. Valeu!